Às vezes a sinceridade transforma a gente na cara de leão, não é verdade? A pessoa, quando é muito sincera, as outras pessoas veem nela uma pessoa dura. Ela vê em você aquela pessoa que ela não gostaria de ver, porque muitas pessoas até pedem conselhos e querem ouvir o conselho que lhe agrada. Agora mesmo eu estava aconselhando uma senhora que a gente quer bem, que a gente ama. E o meu conselho para ela, eu tenho certeza que foi contra a vontade dela. Não era isso que ela queria ouvir. Mas eu não posso, como servo de Deus, como homem de Deus que sei que sou, como escolhido do Senhor para esta grande obra, eu não posso omitir o que nos revela a palavra, né? Eu estava dizendo para essa irmã, irmã, preste atenção, querida. Nós temos que ter uma fé racional. O que é uma fé racional? É uma fé que raciocina, está dentro da racionalidade humana, mas dentro da espiritualidade, para compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu disse a ela, olha, Jesus Cristo disse assim, olha, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, deixe seu orgulho, deixe a sua valentia, deixe o seu desejo de vingança, deixe tudo de lado. Tome o quê? A sua cruz. Ele disse, tome a sua cruz e caminhe, mas ele disse a sua cruz. Ele não disse, tome a cruz do outro e caminhe. Ele disse, tome a sua cruz. Por que que Simão Cirineu ajudou a Jesus a transportar a cruz? Porque aquela cruz era para ser dele. É verdade, pastor? Era para ser nossa. Agora o que acontece é que às vezes tem pessoas que chegam em nossas vidas com uma cruz muito pesada para a gente carregar. E Deus não se agrada que a gente carregue a cruz dos outros e se sobrecarregue, nos traspasse de dores, porque Jesus já foi traspassado de dor por nós. Isso nós temos que entender, irmãos, para sofrermos menos. Tem gente que pega tudo quanto é problema e traz para dentro da sua vida. Muitos casamentos foram abalados e até terminaram por causa disso. Porque pessoas até crentes, pessoas que conhecem a palavra, pegou os problemas alheios e trouxe para dentro da sua vida. E às vezes, uma irmã que não é crente, traz os problemas para dentro da sua casa e seu marido não entende. Seu marido é invadido por aquelas mais diversas situações que ela traz e ela começa a falar daquilo porque ela quer desabafar. E com quem ela passa mais tempo é com o marido, começa a contar para o marido, olha, fulano está passando por isso, ciclano está passando por aquilo, aí não sei o que, temos que ajudar. Tudo bem, você tem que ajudar, mas não esqueça, a sua ajuda é uma ajuda que você dá aqui na parte externa, mas não é trazer o problema, a cruz da pessoa para cima de você, até porque nós crentes, nós vivemos muitos problemas das pessoas. Já pensou se você trouxer tudo para dentro da sua vida? Olha a Meise Karenine dizendo, já fiz isso, pastor, é terrível. Não pode, Meise, você é missionária. Você e Fernando vivem na obra, na Pão da Vida. Os dois têm vida ativa demais na Pão da Vida. Quando vocês saírem da igreja para casa, tem que desligar. Feche. Porque senão vocês vão viver tantos problemas, vão ficar sufocados. Você sabe o que é que acontece muito na obra? E eu digo isso com a experiência de quem tem mais de 40 anos lendo a Bíblia. E esse tempo todo, mesmo contando com os 14 anos que eu fiquei afastado de Jesus, eu vivia a igreja porque eu estava sempre cultuando a Deus, mesmo estando afastado. Muitas mulheres perderam seus maridos por causa disso. Porque sufocaram eles com tantos problemas. Senta na mesa para almoçar, problema. Senta na mesa para jantar, problema. No café da manhã, problema. Na cama, de noite, o casal se preparando para se amar, tá os problemas. Não, peraí. Essa cruz, ela não é sua. A pessoa lhe pediu um conselho, ela não pediu para você carregar a cruz. Eu digo porque às vezes eu sou muito afetado por isso.
A pastora Jossa Neto também, a pastora Ângela, tenho certeza. Ontem mesmo a pastora Ângela estava falando da situação de uma pessoa que eu senti que aquela situação estava mexendo com ela. E eu disse, vamos orar. Vamos orar, sabe por quê? Porque não somos nós que resolvemos os problemas das pessoas. A gente vai falar com quem resolve. Agora, Jesus se sobrecarrega? Não. Ele não se sobrecarrega. Ele tem conhecimento de todos os problemas do mundo, mas ele é poderoso. Ele coloca em stand-by para esperar ou ele resolve. Acabou-se. Para ele não é problema. A única coisa que abalou o coração de Deus de verdade foi Jesus Cristo na cruz, carregando todos os pecados do mundo. Mas Deus não se abala. Não vou falar para Deus não, porque tem irmãos que dizem, pastor, eu até nem falei para o senhor, porque o senhor é tão sobrecarregado. Eu posso ser sobrecarregado, agora Jesus não, Deus não. Não tenha receio de contar para Deus o que você está passando, o que você está sofrendo. Acho que a igreja está me entendendo o que eu estou dizendo. A palavra que eu coloquei hoje aqui é Isaías 54:4, parte A. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhado. Uma palavra que Deus deu para a nação de Israel naquele tempo de tanta humilhação, de tantas coisas. E Deus estava exatamente dizendo que Ele era o Deus daquela nação, como é até hoje o nosso Deus, o Deus da nação de Israel. Porque às vezes as pessoas pensam mais, as pessoas sofrem mais pelo que vão pensar os outros do que pelo que elas vão passar, pastor. Tem muita gente que está diante de uma situação e fala, meu Deus, o que é que o povo vai pensar? Meu vizinho, meu Deus, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, meus primos, meus colegas de trabalho, minhas colegas de escola, meu Deus, e aí minha colega... As pessoas se traspassam de dores. E alguém tem um problema lá fora e vem lhe pedir um conselho e você traz para dentro da sua vida e aquilo afeta a sua estabilidade, afeta a coisa que não pode ser afetada na sua vida, que é a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Vocês imaginam por quantas pessoas eu oro todos os dias? Por muita gente. Muita gente. Um tempo desse, uma irmã estava com câncer, orei por ela, Deus curou. A amiga dela ficou maravilhada, pastor, o senhor orou, Deus curou. Digo, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Passou um tempo, outra amiga dela teve câncer, veio a óbito. Ela, pastor, mas por que Deus curou aquela e não curou essa? Eu digo, aí é difícil, só Ele sabe. Só Ele sabe. Nós oramos, nós pedimos, Deus resolve. Então vamos descansar em Deus, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37:4, eu amo essa palavra. E o versículo 5, entrega ao Senhor teus caminhos, confia nele e tudo Ele fará. Então se eu creio que tudo Ele fará, vou entregar tudo a Ele. Eu não vou falar nomes, não posso falar, porque é uma conversa bilateral, mas uma senhora aqui de Mossoró me procurou. Ela estava vivendo sozinha, com muita solidão, frequenta a nossa igreja até hoje. Quando foi um dia, ela chegou para mim e disse, pastor, eu conheci um homem, mas eu não queria me casar com ele. Eu queria viver com ele primeiro, para saber se vai dar certo, para depois casar. Porque esse homem toma conta de um filho dele, que é viciado em drogas. E eu disse a ele que ajudaria ele a libertar o filho dele. O que é que o senhor acha? Eu disse, o que é que seu coração está pensando? Ela disse, estou pensando em trazer ele para dentro da minha casa. Você já falou com Deus? Você já orou? Eu estou orando. Pois vamos orar? Vamos orar porque aquilo que parece trazer o fim da sua solidão pode ser também o fim do seu sossego, da sua paz. Isso foi mais ou menos numa quarta, quinta-feira. Quando foi no domingo, ela chegou no culto
E aí, pastor, Deus falou com o senhor? Eu disse: ainda não tive resposta de Deus com relação a você, minha amada. Ela disse: eu já trouxe ele, já está lá em casa. Eu chamei ele para vir para o culto hoje, ele disse que agora não, que depois vem. Falei: você não esperou a resposta, né? 15 dias depois, ela chegou para mim, isso aqui dela, estava da cor de cinza, preto. Os olhos, olha, aquela bola assim, ó. Dias sem dormir. Pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fiz uma loucura, pastor. O filho dele tentou me matar, pegou uma faca, me botou para fora de casa, alucinado, drogado. Eu estou sem dormir. Eu botei 2 ferrolhos por dentro, além da tranca da porta do meu quarto, mandei colocar. Durmo trancada, mas a minha parede lá, pastor, é uma parede que não tem forro. O medo dele pular. Ele querendo dinheiro para usar droga. Pastor, eu sou aposentada, pastor. Meu dinheirinho só dá mesmo para mim comprar meus medicamentos e comer. Se eu tivesse que pagar aluguel, eu passaria até necessidade. E eu mandei um homem embora: vá-se embora com esse menino, Deus me livre, Deus me livre. E ele diz: agora é tarde, porque eu entreguei a casa que eu morava e agora eu estou aqui. E agora, como é que vai fazer? Eu vou para onde? E eu estou com esse problema. Me diga, pelo amor de Deus, como é que eu resolvo? E aí eu tive que ser duro com ela. Eu tive que dizer para ela: você não esperou a resposta de Deus. Você pegou a cruz do outro, botou nas suas costas. Além da sua cruz, o que é sua cruz, minha irmã? Sua cruz é o diabetes que você sofre, é a hipertensão que você sofre, é as dores nos ossos por causa da idade, é as dores nas articulações, é o cansaço, é amanhecer o dia sem ânimo para arrumar a sua casa por causa da... Ela já era uma mulher, ela é hoje uma mulher, ela deve ter hoje uns 68 anos. E eu disse a ela: para você resolver essa situação, você vai ter que fazer 2 coisas: ir na delegacia, prestar queixa para que ele saia da sua casa e mudar de casa, porque ele pode sair, mas o filho dele, no momento de loucura, pode vir atrás de você. Você acolheu e agora é obrigado a expulsar, porque sua vida está em risco, porque sua paz foi quebrada, porque você não tem mais de paz em momento algum. Ela botou a mão na cabeça: meu Deus do céu, meu filho mora, é dessa cidade aqui perto, não vou dizer não, senão o pessoal vai saber todo mundo quem é. Meu filho mora aqui perto e ele é policial. Pastor, se ele vier e ver uma situação dessa, eu digo: olha aí. Resultado, ela foi na delegacia da mulher, prestou queixa, a delegada deu 24 horas para o homem sair da casa dela, fez o homem assinar um termo lá, de manter distância dela. Ela mudou, está mais longe da igreja, porque a casa dela era bem pertinho da igreja, está mais longe da igreja. Hoje ela vê um culto uma vez por semana, só aos domingos. Antes vinha 2, 3 vezes, via os cultos tudo, participava até do Pocinho de Jacó, e agora está morando mais distante. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso hoje? Porque tem gente aqui que precisa ouvir. Estamos ao vivo, viu? Tem gente aqui que precisa ouvir. Ouvir para quê? Porque tem gente aqui que recebeu proposta para carregar a cruz alheia. Ore, minha irmã, quem resolve é Jesus. Você não é Jesus Cristo, não. E nem é a palmatória do mundo. Você vai orar, vai pedir, vai clamar, e está certo, está ótimo, essa é a nossa missão. Mas você não pode pegar a cruz da sua irmã, do seu irmão, eu estou falando de carne, filho de pai e mãe, nem do seu irmão em Cristo, da sua irmã em Cristo, e trazer para cima de você e se sobrecarregar de tanta luta, pela qual você vai pagar um preço alto. Conheço pessoas que financiaram carros no seu nome e deram a um irmão para trabalhar, e o irmão não pagou, e hoje estão sem condição de negociar mais, porque o nome está sujo, porque o banco está com a busca e apreensão, e o irmão já vendeu o carro, não sabe nem onde anda o carro. Se o carro tiver somente para entregar para o banco: tome o carro aqui,
mas sumiu com o carro, sumiu com tudo, ficou a dívida, o irmão também foi embora. Você pensou em ajudar, foi tirar seu irmão de perto de você, porque antes você ajudava, dava uma feirinha, dava uma coisa, dava outra, agora ele foi embora, está longe, quer dizer, você pensou em ajudar e prejudicou. Não faça nada sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem é avalista assume a dívida e o credor lhe rouba a cama. E as pessoas pensam, me rouba a cama? Como assim? Vai entrar no meu quarto carregar minha cama? Não lhe rouba a cama, ele rouba o sono. Você não consegue ficar deitado, você vai ficar sentado pensando no problema noites e mais noites, para ele não resolve. É a palavra de Deus que diz. A data está errada? Tá, 2022, pastor. Peraí que eu vou corrigir agora. Muito bem, me avise quando tiver, viu? Vocês estão entendendo? É 2023, desculpa aí, pessoal. Deixa eu corrigir aqui. Pronto, já está corrigido, vai só atualizar agora. Amados, nós temos que ter essa percepção, pastor. Ângela é minha filha. Pronto, eu ajudo ela no que ela precisar. Mas se ela chegar para mim e falar, papai, eu estou com um problema com meu marido, estou com uma dificuldade com meu filho, eu vou ajudá-la. Conselhos, oração, mas eu não vou entrar na vida dela particular, na vida dela, do esposo dela, para mim ficar como ruim depois não, porque tem que ter sabedoria de Deus para saber o que faz, para não assumir lutas que não são suas. Você não precisa assumir guerra, luta que não é sua, não tem para quê, você tem que ter sabedoria. É melhor disparar uma oração, que é uma flecha, de longe, do que ir para cima. Porque quando você vai para cima, fica mais fácil você ser atingido pelo inimigo. Entendeu como é que é? E Deus está dizendo, não tenha medo não, você não sofrerá vergonha, não temas o constrangimento, você não será humilhada. Deus está dizendo hoje que está dando livramento. Essa palavra é uma palavra de livramento para a sua vida. Sabe o que é que eu estou percebendo aqui? Que nesse momento tem gente que está tirando a roupa. Aí tirou a roupa de sair, já vai botar a roupa de trabalhar em casa, porque já ia assinar um papel para ser avalista. Sim, já ia assinar a sentença de sofrimento, já ia assinar a sentença do que ia passar. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo ligou para mim. Chico, eu estou aqui financiando o carro, está precisando de um avalista. Vem assinar para mim? Vou não. Por quê? Porque eu não tenho condição de pagar o carro. Mas quem vai pagar sou eu. Digo, mas se você não tiver condição, quem vai pagar sou eu. E eu não tenho condição de pagar o carro. Eu já não compro um para mim financiado porque eu não tenho condição de pagar. Eu vou comprar para você? Não fui. Ela ficou constrangida. Era uma mulher que fazia serviço para mim, quando eu tinha loja de presentes. Muita amiga minha. Sabe qual foi o resultado? 6 meses depois, o banco tomou o carro dela. Foi o carro a leilão. Ela ainda ficou devendo. E depois de muito tempo ela encontrou comigo e disse, eu tive raiva de você, mas você estava certo. Porque eu estou com meu nome sujo até hoje. Se eu tivesse assinado, eu teria estado como está o avalista dela até hoje. E ela disse, o avalista é meu irmão, vive na minha porta me xingando porque está eu e ele com o nome sujo. Parece duro, pastor, mas é a verdade. É como a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus diz que a palavra dele é uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. É duro? É, mas é a verdade. Se eu não posso pagar, agora se eu fosse rico, eu poderia dizer na hora, meu irmão, se você não pagar, eu pago, pronto, está resolvido. A Cristina Soares está dizendo, eu sou avalista do meu pai, com 75 anos, fez as placas de energia solar, a dívida está em 75 mil reais e eu tenho 2 irmãos. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Eu não estou aqui pregando maldade, não. Eu sou um homem que ajudo todo mundo que me procura, eu ajudo. Agora eu ajudo dentro das minhas possibilidades.
Eu posso transportar quantos quilos? Sei lá, 30, 40 quilos. Mas eu posso suportar 100? Eu posso transportar 100? Não, não posso. Se eu pego uma ovelhinha dessa aqui, ó, é uma, a outra mão está livre para me defender. Mas se eu pego as duas, e aí? Como é que eu vou me defender? Não, então eu não posso pegar. Quem não pode com pote, não pega na rodia. Essa é a palavra de hoje, de Deus para a sua vida. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido e tenha entendido como uma palavra é de exortação, mas é de alerta. Quando Deus diz não tenha medo, você não sofrerá vergonha, Deus dizendo assim, estou dando aqui a oportunidade de você não sofrer vergonha, não ser constrangido, não ser humilhado. Evite problemas, porque às vezes você quer pegar o problema do outro e trazer para você. A pessoa tem um problema e está procurando uma vítima para poder passar o problema. Ela quer passar o problema. Por exemplo, vou dizer porque a minha vida é alertar nossas ovelhinhas aqui, né? A diaconisa Ana Lúcia, quando é filho, você tem que ajudar. Filho é filho, tem que ajudar. Mas cuidado para não ajudar prejudicando. O problema é como você vai ajudar. O problema é como você vai ajudar. Tem filho que vive pedindo moto ao pai, mas a cabeça dele é desmiolada, ele não tem juízo. E o pai vai e compra uma moto. Compra a moto para depois ir visitá-lo no hospital todo machucado. Essas ajudas que eu estou falando. A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa na vida. Mas olhe, preste atenção. Edileuza Invenção, grande abraço, Edileuza. Um abraço, Antônio do Porco, todos aí de São Francisco do Conde, na Bahia. Eu corrigi a data já, Paulo Abeda, agora está certo, né? Hoje é 22/6/23, já corrigi. Muito bem. Quem entendeu a palavra, entendeu e recebeu como sabedoria. A palavra de Deus diz que o sábio ouve a correção e absolve. E o que não é sábio, o tolo, repudia. Esse pastor está falando é besteira. Aí depois quebra a cara lá na frente. Quem é sábio, ouve o conselho e guarda consigo. E já imagina, aquele dia Deus falou comigo, vou tomar cuidado. Mas quem não é? Pastora Ângela. Glória a Deus. A gente é muito movido, né, a ajudar o próximo. E nesse ajudar a gente toma lutas, como o pastor falava, e quando a gente percebe, a gente está com toda uma carga que a gente não consegue suportar, que não é para a nossa estrutura. Me lembro de uma vez, e isso só aconteceu nesses 10 anos de caminhada com Deus apenas 2 vezes. Mas na primeira oportunidade que o Senhor me fez viver isso, foi muito impactante, porque até então eu não imaginava. Ministrando a palavra do Senhor, em um momento em que Deus me direcionava para uma irmã, naquela hora, irmãos, enquanto Deus me usava para falar com ela, nossa, eu quase não consigo terminar de pregar, porque eu senti a dor daquela irmã. É como se o problema dela naquela hora tivesse sido transferido para mim. E tudo que ela estava sentindo de dor veio tudo para mim. Foi uma coisa assim, sabe, terrível. E quando terminou o culto, eu comentei com ela. Eu disse, irmã, o Senhor me fez sentir a sua dor, a sua angústia. E eu disse, glória a Deus, que a gente sente na hora e vai embora, né, pastor? Porque se ficasse, a gente não suportava. E aí eu comecei a entender como é a gente tomar as cargas dos irmãos, os fardos dos irmãos, as dores dos irmãos. Como que a gente pode ajudar? Porque, querido, meu Deus, quando você estende a mão, querendo pegar um peso que não é para a sua estrutura, é para a gente levar a peia, viu? E pedir a misericórdia de Deus. É assim. É quando você diz assim, até para entrar
nisso aqui eu preciso da direção de Deus. No conselho que o pastor falava a respeito da senhora, o que ela queria era ajudar. E na intenção de ajudar, olha o que aconteceu com ela. E sem esperar a resposta de Deus, aí já sabe, né? É prejuízo na certa. Então, naquela hora eu disse, meu Deus, como é terrível, né? A gente sentir de verdade a dor do irmão. Não estou falando da gente só olhar e chorar quando o irmão está chorando, é de você sentir mesmo. E glória a Deus que a gente não fica com isso, porque, repito, se ficasse a gente não suportava. Mas o Senhor é o que suporta, já suportou na cruz, né? Já tomou sobre si as nossas dores. E a gente precisa aprender a lançar no Senhor tudo que nós precisamos. Esse não tenha medo, não tenha medo de falar comigo, não tenha medo de conversar comigo, não tenha medo de entregar a sua causa para mim, não tenha medo, porque o Senhor, Ele é amigo, Ele é Pai. E quando a gente corre para os pés do Mestre, Ele sabe como tratar conosco, como falar conosco, porque até a exortação do Senhor é para conduzir para o bem, é para o livramento, a disciplina do Pai, é para nos fazer ir bem, né? Então, talvez você esteja tão preocupado com tantas coisas e a nossa vida, né, de tempos em tempos a gente vive cenários que são mais pesados e além dos nossos problemas, ainda tem os problemas de quem está ao nosso redor e você não precisa ter medo de chegar até Jesus. A gente às vezes se constrange em ir pedir ajuda a alguém, a gente tem aquela vergonha de ir pedir socorro, porque você fica, meu Deus, lá vai eu, Senhor, eu não queria, né, incomodar, mas o Senhor, Ele é auxílio para todo momento, Ele é o nosso recurso quando as instâncias já se foram, quando o recurso já acabou, Ele é o nosso recurso. O recurso de fonte inesgotável é o nosso Senhor. Eu me lembro no início do call center, quando as meninas chegaram, né, para estar ali nesse trabalho tão lindo de acompanhamento com os irmãos, de atender vocês, e são muitas e muitas e centenas e várias ligações todos os dias e muitos áudios. Eu me lembro de no primeiro dia a missionária Adriana Karina dizer, Ângela, eu cheguei em casa só o caco, porque ouviu tantas dores, sentiu o sofrimento dos irmãos nas suas lutas, orou por tantas vidas, por tantas causas. Aí eu disse, Adriana, a gente ora, a gente ajuda os irmãos, a gente serve no reino, mas quem toma essas cargas é o Senhor, a gente não suporta. E a gente conversando ali, orando, no segundo dia já foi diferente, eu dizendo a ela, você já imaginou se em todo esse tempo que vocês estão aqui, servindo ao Senhor, nesse call center, vocês levassem para casa todos os dias esse problema e ficasse vocês? Eu não suportava, não. Não suportava. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor conhece a nossa estrutura. O salmista diz, Ele sabe, Ele lembra que a gente é pó. E é por isso que nós recorremos a Ele, é por isso que nós pedimos a Ele. Entrega para o Senhor. Leve para Ele, Senhor, é a minha vida, é a minha causa, é a dor desse irmão, é o sofrimento desse irmão, é o que está passando, eu me compadeço e eu sei que o Senhor passou por tantas coisas, que o Senhor conhece o que nós vivemos, as dores que passamos, as decepções que sofremos, as traições que machucam, o que mexe com a nossa estrutura, o que tira, Senhor, a nossa paz, o que gera medo em nós. Então, Deus, eu estou aqui pedindo o teu socorro, indo diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor não deixa o seu povo envergonhado e que diante do Senhor não há constrangimento, porque o Senhor é Pai. E como Pai, o Senhor socorre os teus filhos e o que for preciso fazer, o Senhor faz para nos ajudar em todas as situações. Por quê? Porque o Senhor já até nos fez vencedores, né? Em Cristo Jesus. Tome as lições, né, que o Senhor nos dá, a palavra que é liberada sobre nós. Eu creio que nesse momento em que o pastor entrou nessa área de nós nos tornarmos como fiadores, avalistas de alguém, tomar o problema de alguém, o que Deus está dizendo não é deixe de amar o próximo e não ajude de jeito nenhum. Não é isso. O que Deus está dizendo é, nós não podemos entrar
e tomar uma situação sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. Eu não sei onde é que você ia entrar hoje, de que maneira você iria estender a sua mão, mas o direcionamento de Deus sempre é bom, é o melhor. Ele sabe agir, Ele sabe como fazer. Quando Deus coloca aquela famosa parada na gente, é porque Ele sabe o que vinha pela frente, entende? Deus não está dizendo é porque eu não quero que você ajude, que você diga um não para o seu irmão, é porque Deus sabe o que vem pela frente. Oh, querido, querida, conta com o Senhor para tudo. Peça a ajuda dEle, o socorro dEle, a direção dEle, o falar dEle, a voz dEle para esta situação. E aí talvez você até possa vivenciar o que o pastor viveu, de dar um não e depois a pessoa que se magoou com você entender que o seu não foi a melhor resposta. Porque Deus sabe exatamente o que vem pela frente. Que o Senhor te abençoe em Cristo, em tudo que você for realizar neste dia na direção dEle, em nome de Jesus. Vamos tocar um hino aqui.